Tudo bem, estou aqui com o Enoque Rocha, presidente do Conselho Regional de Saúde aqui da nossa cidade do Gama, neste encontro em que as pessoas estão discutindo, estão trazendo as suas experiências, os seus sofrimentos em relação à saúde mental. Ele vai trazer um pouco dessa realidade aqui da nossa cidade. Muita gente precisando de atendimento, Enoque. Muito, lá, muito a gente precisando de atendimento. Nós temos aqui, eu fiz um levantamento lá junto ao hospital aqui do Gama, e nós temos só na regulação, nós temos 3.000 pessoas esperando, aguardando atendimento. Nós não temos saúde mental na cidade, tá? Tratamento de saúde mental na cidade, né? A Policlínica não tem psiquiatra, não tem psicólogo, então a gente precisa realmente desse equipamento, que é para esse equipamento, ele é para fazer aquele preventivo, né? Por que a pessoa não venha entrar em surto, em sistema de surto. E aí, assim, a gente tem essa realidade, e depois da pandemia, a saúde mental realmente ela agravou muito mais. O GDF tem essa estatística, sabe? E como você viu na mídia aí, o GDF está em primeiro lugar em afastamento de saúde mental, né? Então, qual é a nossa luta aqui? É trazer esse equipamento, porque lá ele vai ter uma rede. Santa Maria vai ficar com transtorno, ou desculpa, com droga e alcoolismo, Gama, transtorno mental, e lá no Recanto, CAPSI para criança. Então a pessoa vai ser referenciada, não vai ficar naquele peregrinação que mais irrita o paciente, vai para lá, não é aqui, não é isso aí, sabe? Então a gente quer fazer essa rede para compor e o paciente ter um atendimento de qualidade. É isso que é essa nossa luta. Não é aquele CAPS em si ali, nós temos que criar uma rede para dar esse atendimento mais qualificado para a nossa população no que diz respeito à saúde mental. O Centro de Atenção Psicossocial no Gama, Enoque explicou que faz fazer parte dessa rede. Santa Maria, Gama, são bem próximos, né? Agora, Enoque, fala um pouquinho para nós como é que foi a construção da luta para conseguir esse espaço. A gente sabe que está tendo hoje uma resistência de moradores do setor norte por conta da área, e nós já conversamos aqui que o governo não pode deixar morador contra morador. O morador tem que estar junto com o morador pelo crescimento e desenvolvimento da cidade, para que a cidade tenha os equipamentos públicos necessários. Agora, como é que fala para mim como é que foi a construção dessa história? Essa história iniciou-se lá em 2007, por aí assim, sabe? Começamos aí, tinha um espaço reservado que era ali na quadra 13, ali onde fica perto da escola classe 3, não sei se eu não lembro agora o nome dessa quadra, e ali era um espaço que é onde ia ser construído, aquele pão e leite, aqueles prédios, né, que tinha antigamente. E aí o que aconteceu? A gente vem nessa luta só que lá o governo, ele cedeu para uma igreja, e a igreja falou que faz uma obra social e tal, o seguinte, mas a gente foi para a luta e a promotora o juiz mandou desocupar, né? E já estava com tudo na mão, né? Com tudo na mão para fazer, o juiz só queria saber como ia ser feito a desocupação. Só que o governo ibanês, ele fez um acordo com o deputado na época, Delmastro, que é o bispo lá da igreja, e eles fizeram um comodato de 20 anos. Né? Então, realmente, mas nossa luta continuou, né? Pressionando, aí eles falaram o seguinte, olha, nós vamos procurar outras áreas aqui no Gama. Aí entrou o SEDU, Nova Cap, esses órgãos aí, para ver onde é que saíram procurando. A gente tem esse relatório. E acharam que o melhor local era ali, naquele espaço, que era um local para espaço público, né? Isso em 2020 que eles escolheram ali. Eu acho que as árvores ainda tinha até, eu acho que era até grama ainda, não era nem aquelas árvores grandes ainda. Então, foi reservado para ler. Então, aí o que acontece? Os moradores acham, não, né, não, né, claro, acharam que não é né, não é o lugar adequado, e estão fazendo as suas lutas, igual a nossa também, então assim, agora não vamos entrar em mérito como comandador. Agora, o Ministério Público, ele notificou o GDF para construir esses 4 CAPs no DF. Sabe? E ele assinaram um termo de conduta, um TAC, para que os CAPs fossem construídos. Então, isso está na justiça, está judicializado. Tem a empresa, tem os recursos, 3.800.000, para fazer a obra. E agora, aí não somos nós, né? A gente brigou para que aconteça. Quem tem o poder da caneta, que decide onde vai ser, é o Estado. E o Estado, vou dizer uma coisa, uma crítica ao Estado, não, aos ocupantes da cadeira do Estado, que retiraram o espaço, cederam o espaço. Nada contra a igreja, muito pelo contrário, estamos numa igreja que inclusive é a igreja que eu frequento, onde eu fui batizado, me casei, meus filhos também. Mas é uma vergonha o Estado, as pessoas que sentam na cadeira do Estado,
retirar o equipamento público e depois saírem dizendo na cidade, estávamos conversando aqui antes, dizer que saíram na cidade procurando lugar e só encontraram aquele. É mentira. Quem conhece aqui a cidade do Gama sabe que tem várias áreas, inclusive dentro da cidade do Gama, no setor central da cidade do Gama, desocupados. Agora o Estado, obviamente, não quer ocupar áreas nobres, onde pode render para a Terracap vendas de lotes, para ocupar com o equipamento público necessário. Essa é que é a realidade, infelizmente. Infelizmente, eu trago aqui a minha opinião, estou entrevistando o Enoque, mas também sou um cidadão aqui da cidade, e sei muito bem qual é o olhar do governo quando quer instalar equipamentos públicos, principalmente esses equipamentos públicos tão importantes que poderia ser construído tranquilamente no setor central aqui da cidade, Enoque. O que eles colocam lá, aproveitando essa deixa aí, seu gancho, é o seguinte, que o local, onde o cabo deve ser construído é um local assim, mais arborizado, que tenha tranquilidade, e segundo eles, não estou dizendo, né, nós tivemos reunião lá no Ministério Público, juntamente com o pessoal da X, né, e mais as autoridades aí da saúde, que ali vai ser um CAPS modelo, né, ele vai ter plantas medicinais, vai ter integração com a sociedade, vai ter aquelas, né, taxichuan, vai ter assim, segundo ele vai ser um CAPS modelo dessa forma, o cercamento, segundo ele, é um prédio razoavelmente pequeno, não é um prédio grande. E o cercamento grande é onde vai ficar, muito, segundo eles, muitas árvores, né, que vão ser beneficiadas ali, para que não faça que já estão lá, exatamente. Ele diz segundo ele também, a nova CAP já fez a indenização das árvores de maior porte que são, né, que tem que ser feito, né? Então, essa foi a versão dele na reunião lá junto ao MP, né? E eu não duvido, inclusive, porque é o seguinte, mas a questão é, se o governo tem essa proposta de fazer, que eu concordo, é claro, o que é um equipamento público para as pessoas cuidarem da sua saúde mental, no meio do relento da secura, né? Cadê esse projeto que não é trazido e apresentado para aqueles moradores? Porque sempre que você vai instalar um equipamento público em uma área, os moradores precisam ser ouvidos em audiências públicas. Talvez até tenha sido feita, mas as pessoas que são interessadas, que além das pessoas com problemas e sofrimentos mentais e as entidades que as representam, além delas, tem ali os moradores que vão ser diretamente impactados com esse novo equipamento público. Então o GDF, ele tem que vir conversar também. A gente sabe que a questão está judicializada, mas o GDF ele simplesmente vem ignorando as pessoas daquela localidade ali, opinião minha. Não, simplesmente, nós fizemos várias audiências aqui, fizemos uma peregrinação em todos os 24 deputados, entregamos documento, fizemos uma reunião aqui para trazer a comunidade. Agora sim, nós não temos estrutura para botar em televisão, mídia e tal, não é nós, exatamente. Você é um morador, exatamente. Você é um morador, você é um batalhador, inclusive um batalhador voluntário. Eu já fui do Conselho de Saúde, viu, gente? É um trabalho não remunerado, é um trabalho voluntário, você como cidadão. Eu aposentei da Secretaria de Educação, ia vestir o pijama, só sabia, não, me elegeram presidente do conselho para ajudar, é voluntário, né? E eu estou nessa luta já há vai fazer 8 anos que eu estou nessa luta, né? E a gente, sim, mas nós não tivemos essa estrutura para fazer isso. A gente manda nos nossos meios de comunicação, hoje já estão mais avançados, né? Mas a gente fez aqui várias reuniões aqui, com parlamentares aqui também, que trazem gente toda do Engenho das Lajes, lá ali também, das regiões que nós, você vê que nós temos aqui, bom dia, nós temos aqui o pessoal dos assentamentos também, temos aqui, exatamente. As pessoas que serão também afetadas, estava até conversando com o Enoque, porque nesse fórum aqui, maravilhoso, tem duas indígenas aqui, salvo engano, do Xingu. Eu já estive no Alto Xingu por alguns dias. Mas estive no acampamento Terra Livre o ano passado, aqui em Brasília, e lá teve uma palestra sobre também os problemas psíquicos que afetam os indígenas, inclusive alto número de suicídios. E lá uma psicóloga indígena me trouxe um relato, a análise dela é de que muitos dos indígenas sofrem por conta da perda do território, a perda do contato com o território, com a natureza, com o ambiente onde ele vivia. E aqui, na nossa cidade, Enoque é daqui desde quando? Enoque nasceu aqui também? Eu já tenho quase 50 anos aqui na cidade. Então é o seguinte, eu tenho 55.
Então é o seguinte, quem é aqui do Gama, que é daquele tempo, da década de 70, não fala assim, nossa, lembra quando a gente ia pra prainha? Andava, ia pra prainha, que é um espaço abandonado, não é? Ah, lembra quando a gente andava aqui no Cerrado, catando frutinha, catando tatu? Então, todos esses espaços que a gente tinha de conexão, e a gente não se recorda de ter tantos. Eu não me lembro de colega ter se suicidado, tirado a própria vida, ou que sofria atrás de psicólogo. Sempre teve, né? Claro que a gente sabe que os problemas mentais têm outras questões também. Mas nós tínhamos uma vida dentro da cidade. E à medida que nós tiramos a vida dentro da cidade, que essa vida foi nos tirada também, isso pode estar afetando o nosso psicológico. E agora sim, lá no setor norte, o pessoal plantou um bosque. Se esse equipamento foi instalado lá, será que moradores, não digo todos, né? Mas moradores também não podem sofrer psicologicamente por ter retirado deles um espaço de lazer, de convivência? Então, assim, é uma preocupação que, é claro que a gente precisa do CAPS. O Enoque trouxe dados aqui alarmantes. As pessoas precisam de atendimento, é necessário, é urgente. Agora a gente tem que olhar a cidade como um todo para que as outras pessoas também não sofram, né? Você vê, é um desafio grande, Enoque. É um desafio. Inclusive, é que a gente não pode divulgar, mas o auto de extermínio aqui no Gama também, está no Gama, alto também. Nós temos uma 50, acho que 52 escolas aqui no Gama, 35 mil alunos, muitos que sofrem de transtornos de autismo, né, do TEA, né, e essas pessoas precisam ser tratadas. Se não tiver prevenção, ela não vai, elas vão surtar lá na frente. E é o CAPS, né? Porque lá no Riacho Fundo, eles são encaminhados para lá, o acesso é horrível. O lugar é ótimo, era aquela granja das Oliveiras, o tempo que os militares, né, viviam bem lá. Mas eu fiz curso lá na Grande das Oliveiras, viu? Eu já falei em alguns programas que fiz, falei assim, cara, antigamente a Grande das Oliveiras era o local de prevenção que se educava os adolescentes. Há uma profissão, não era isso? Eu fiz marcenaria lá na época. O primeiro armário, quando eu casei, quem fez lá em casa fui eu. A minha mulher achou a coisa mais horrível do mundo, mas eu fiz. E hoje a Grande das Oliveiras se transformou num lugar de aprisionar. Não sei se ainda é a mesma coisa ainda, né? A granja do lado aqui onde tem o recanto, né? Aquela que fica lá no fundo, que era a parte onde ficava, né? Acho que os generais lá naquela tempo, que se transformou em equipamento público da saúde mental, e lá é bonito, muito lindo, mas o acesso é horrível. E você sabe que as pessoas que estão em problema de saúde mental, se você dificultar o acesso, já é difícil levar. Né? E se ele decidir você dificultar o acesso para que ela vá fazer seu tratamento, a tendência é desistir. E as pessoas são pessoas carentes aqui do CRAS, do CREAS, que não tem como pagar ônibus, pagar transporte, pagar Uber, não tem. E eles acabam desistindo. O pessoal do CREAS aqui tem um levantamento aí alto da desistência. Né? Então aqui a gente precisa do equipamento na cidade e é o que o SUS preconiza, né? O equipamento está mais próximo da população, e não a população ter que, né, estar distante. Mas assim, estamos aí, né? Eu creio que espero que as autoridades se sensibilizem e vejam e olhem para a população, o que a gente pode ser feito. A gente não pode ser briga de morador com morador. A questão é a seguinte, GDF, a pessoa do governador Ibanez Rocha, que é o responsável pela cidade em 2 mandatos, estamos na metade do segundo mandato dele, que deixou uma igreja ocupar um espaço de equipamento público importante, depois disse que foi o único espaço que viu, foi aquele lá que, para mim, inclusive, vai ser ruim no futuro. Porque ali, de vez em quando, o SLU solta um mau cheiro muito grande. De vez em quando, não é sempre, mas de vez em quando tem um mau cheiro muito grande. Vai ser difícil servidor trabalhar ali. Mas, enfim, é o GDF que tem que olhar com carinho. Aqui algumas políticas públicas na cidade do Gama, que eu falei para o Enoque se recordou também, que o governo havia anunciado no setor central, por meio da CODAB, a construção de moradias ali na área do setor central. Que não seria as moradias de baixo padrão. Até me falaram assim, olha, será de um padrão melhor para a classe média. De repente surgiu dentro do setor central vários galpões comerciais. Surgiu, e esse projeto de política pública habitacional sumiu do setor central ali do Gama. Quando foi para ocupar os becos, as audiências públicas eram com PMs armados, que eram os interessados, e o povo desarmado, os PMs mobilizados e o povo desarmado diante dos PMs, tanto que discutia ali no Centro Cultural Itapuã e outras localidades a desafetação. Então o Estado precisa olhar com carinho. Recentemente,
Nós tivemos uma audiência pública para tratar de transporte público aqui na cidade do Gama. Com quem? Onde? Que horário? 7 da noite. Onde é que o trabalhador mais interessado no transporte público, que sai 5 horas da manhã aqui da cidade do Gama, 6 da manhã, vai chegar às 7 da noite para ir pelo amor de Deus, não quer ouvir o povo? Fala que não vai ouvir o povo. Então esse caso agora que a gente está vendo, que está não podemos alimentar a divisão entre a comunidade, ele é realmente uma falta de interesse do governo do Distrito Federal em ouvir o povo, em ouvir a comunidade. Enoque, a luta está aí, vamos ver o que agora a justiça que vai decidir. A justiça, ela é cega para um lado ou para o outro, não sabemos, mas vamos esperar o melhor resultado. Enoque, obrigado por falar comigo aqui. O Enoque, gente, é um grande lutador, assim, a gente ó, pessoa do Conselho de Saúde, já falei, e outras pessoas que estão ali, todas voluntárias, viu? Eu conheço a Dona Eurides desde meus tempos de Conselho de Saúde. Então, voluntários, batalhadores, pessoas que querem o bem-estar, as pessoas que estão ali sofrendo também, que precisam de atendimento. As pessoas precisam ser olhadas, é necessário que se olhe essas pessoas, sim, é necessário o CRAS com urgência aqui na cidade do Gama. E aí vamos ver agora como é que o governo vai decidir, Enoque, obrigado. Obrigado, Alain. E na sociedade do Gama, eu já falei várias vezes, se existe inimigo, não está aqui entre a gente e a população. Né? Se é uma forma de jogar a população contra o outro, não vai acontecer isso. Nossa luta sempre foi, pelo contrário, trazendo a população para o nosso lado, que nós fizemos, Alain, rapidamente aqui, várias conquistas, Alain. A UPA, a farmácia de alto custo, a policlínica ali, agora que vai ser a maior do DF, lá onde era o antigo fórum, a UBS 7 ali, que ia virar estacionamento, pois luta da população nossa. A gente precisa dessa população para trazer nosso equipamento para a saúde. E muito obrigado aí, viu? Valeu, gente.